Quando você atende bem um cliente, ele vai contar no máximo para 3 pessoas. Quando você atende mal esse cliente, ele vai contar para no mínimo 10. Muitas das vezes, essas empresas elas não têm clareza de que ao não fazer nada para melhorar a experiência do cliente, o quanto eles estão perdendo. Quer melhorar a experiência que você entrega para o seu cliente lá fora? Começa a olhar por como você executa internamente. Eu acho que o ativo mais importante que a empresa tem é a reputação. E aí, no mundo que a gente vive hoje, uma experiência ruim ele vai contar para 1 milhão de pessoas. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. Podcast que vai ajudar você, que é dono ou dona de uma pequena e média empresa, a acabar com o caos na sua empresa, através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é Marcelo Germano. E eu sou Cláudia Vale. Show de bola! Comandantes, olha só, trouxe uma pessoa que é muito especial para mim. Ela é cliente do programa EAG e quando ela fez o programa EAG, ela teve uma mentoria. Foi uma campanha que a gente fez. As primeiras pessoas que se inscrevessem iam fazer uma mentoria comigo e aí eu fui conhecer o trabalho dela. A Cláudia Vale é uma das maiores especialistas em experiência do cliente, né? Que no mercado a gente fala de CS, CX. Ela vai se apresentar, ela vai explicar como que é. Já atendeu grandes empresas, grandes projetos e ela domina de ponta a ponta tudo o que você pode pensar sobre a experiência do cliente. Então a gente vai falar sobre esse tema aqui. Você quer ter mais lucro no teu negócio, você quer ter mais resultado financeiro, então você tem que olhar para a experiência do seu cliente. Por incrível que pareça, a experiência do cliente está em tudo. Desde o momento em que ele entra no teu Instagram ou ele entra no teu site, até todo o processo de atendimento que tua empresa proporciona para ele. Então a gente vai explorar bastante isso aqui, caneta e papel na mão, porque vai ser uma aula. Não vai ser uma aula, Cláudia? Eu espero que sim, tô muito empolgada para isso. Legal, eu acho que vai ser uma aula, eu tenho confiança aqui, beleza? Show de bola. Cláudia, se apresenta para os comandantes como você gosta de se apresentar. Primeiro, Marcelo, é um prazer estar aqui com você. Estou muito feliz mesmo por toda a admiração que eu tenho e por toda a diferença que o EAG faz no meu negócio. Eu sou Cláudia Vale, eu sou uma mineira, filha de pai empreendedor e de uma mãe professora. Eu sou mãe, como eles dizem, mãe bichológica, né, da Mel e da Sol. Sou uma apaixonada por café. Eu vou tentar, inclusive, o Guinness Book esse ano, como uma pessoa que visitou mais de 150 cafeterias ao redor do mundo. Então, esse é um outro lado meu, um hobby. Que legal. E sou sócia-diretora da Flow. A Flow, ela é uma consultoria escola no tema de experiência do cliente. E a gente vem atuando, a gente começou pequenininho num quarto do meu apartamento. E hoje eu tenho muito orgulho de dizer que a gente já desenvolveu projetos em vários locais do mundo. Inclusive, esse ano a gente vai para Portugal também. Vai abrir uma unidade em Portugal. Vamos, a gente vai atuar em Portugal. A Flow chegou na Europa. Hoje a gente já tem clientes que a gente começou a atuar aqui no Brasil e são empresas que têm braços em outras regiões e aí a gente começou a apoiar essas empresas no rollout, em levar esse tema de experiência do cliente para essas outras regiões. Então hoje a gente tem pessoas desses nossos clientes em cada canto do mundo, vamos dizer assim, e aí a gente começou a perceber uma oportunidade, assim como no Brasil continua tendo muita oportunidade, lá também, na Europa como um todo, também tem muita oportunidade. Legal. E esse é um profissional difícil hoje em dia, né? Porque, vamos lá, eu que sou de uma geração um pouquinho mais antiga, né? Não existia formação. O que a gente tinha na época, a gente falava de pós-venda. O pós-venda ele é um negócio que se modernizou, né? E falava de serviço de atendimento ao cliente, que era o SAC. Isso. Era o que existia naquela época, né? Mas já naquela época não existia uma formação onde a pessoa ia ter instrumentos, ferramentas ou tecnologia para trabalhar tanto o atendimento do cliente através de métricas, quanto, né, o que a gente chamava de pós-venda hoje, né? O pós-venda se dividiu em várias coisas, né? Mas eu acho que o princípio é o mesmo, né? Então, não existe formação para isso hoje, né? As empresas têm os funcionários e falam, como que eu faço para o meu funcionário trabalhar ou ser formado, desenvolver habilidades de trabalhar e entregar uma experiência uau para o cliente, porque o cliente consumir meu produto, meu serviço na minha loja, o cliente fala uau, né? E no fim do dia é tudo sobre pessoas, né? É sobre processos de pessoas. É um bom processo, pessoas fazendo as coisas do jeito certo e o cliente sai do negócio e fala, que atendimento foi esse, né? Que experiência foi essa? Eu acho que esse é o objetivo que todo empresário quer ter na empresa, quer entregar
pro cliente. E a gente tá na era dos reviews, né? Então o cara vai na tua empresa, ele foi mal atendido, ele vai lá no Google Meu Negócio, e ele vai lá e dá uma nota 1. Enfim, eu tirei férias agora, recentemente, e a minha experiência com o hotel foi péssima. Péssima. Pensa numa experiência horrível, no resort all inclusive. Horrível, a experiência foi horrível. Aí a vontade é, você entra lá no TripAdvisor, dá uma nota 1, fala mal da empresa, fala o nome da pessoa que te atendeu mal, conta a dificuldade que foi. Eu tive uma experiência horrível com uma rede hoteleira europeia, tá no mundo inteiro. Experiência horrível. Aí eu fui conversar depois com um cliente, com um amigo meu. Ele falou, pô, uma vez eu fui nessa rede aí, eles têm na Bahia, eles têm em Fortaleza, enfim, em diversos lugares no Brasil e no mundo. Ele falou, minha experiência também foi horrível. Então não coloca o cliente na ponta. O que o cliente faz? Fica com raiva. Vai no Google Meu Negócio, dá nota ruim. Vai no TripAdvisor, dá nota ruim. Dependendo como for, vai no Reclame Aqui, dá nota ruim. Hoje o consumidor tem uma voz que ele não tinha antes. Exato. Né? Então a gente precisa cuidar disso. Então surgem novas métricas. Então vamos tentar, assim, de uma maneira didática, simples, mostrar o caminho para quem quer ter uma boa experiência do cliente, porque eu, quando vou comprar alguma coisa, vamos supor, estou chegando numa cidade, aí eu quero ir num restaurante. Isso serve para todas as empresas, independente do segmento, né? E aí eu quero ir num restaurante. Aí eu vou lá, olho melhores restaurantes. Aí eu vou ter o TripAdvisor, vou ter o Google Meu Negócio. Eu entro no Google Meu Negócio, vejo lá nota 4.2. Pronto. Para mim, essa nota já é sinal de alerta. Exato. Né? Eu normalmente eu vou olhar quem tem nota 4.7 para cima. Mesma coisa quando eu peço alguma coisa no iFood, se eu vou no TripAdvisor, se eu vou no Booking.com, eu sempre vou olhar a nota. Né? E nesse hotel, por incrível que pareça, eu não olhei a nota. Depois que eu olhei a nota desse hotel, eu falei, putz, eu devia ter olhado a nota, né? Eu devia ter olhado o review. Então hoje o consumidor tem voz. Se a tua empresa está prestando um mau serviço, ele vai jogar isso no mundo. Eu me lembro de uma experiência que eu tive, vou deixar você falar, mas só para a gente contextualizar aqui o empresário. Eu me lembro que quando eu comecei, a gente falava assim, ó, quando você atende bem a um cliente, ele vai contar no máximo para 3 pessoas. Uhum. Quando você atende mal esse cliente, ele vai contar para no mínimo 10. Uma experiência ruim, o cara vai contar para no mínimo 10 pessoas. Né? E aí, no mundo que a gente vive hoje, né, uma experiência ruim, ele vai contar para 1 milhão de pessoas. Né? Porque eu Reclame Aqui, ele escala a reclamação. O Google Meu Negócio, ele escala. O TripAdvisor, ele escala. Então, hoje a reclamação, ela escala de uma maneira muito, muito maior, e acho que o ativo mais importante que a empresa tem é a reputação. Uma vez eu fui num restaurante, e a gente foi tão mal atendido, meu amigo ficou... Enfim, ele subiu ali a pressão, porque a gente estava sendo mal atendido, ele subiu na mesa, pegou o prato e jogou no chão. E eu falei assim, cara, eu nunca vi ninguém subir numa mesa e falar assim, pessoal, o atendimento desse local aqui é ótimo, vamos bater palma para todos os funcionários. Eu nunca vi ninguém fazer isso. É o extremo positivo que seria, né? Eu nunca vi ninguém fazer isso, mas eu já vi alguém pegar um prato e jogar no chão. Eu já vi uma pessoa tentar pular no guichê do aeroporto para bater no atendente da companhia aérea. Eu já vi isso. Inclusive tem vários vídeos na internet mostrando esse tipo de coisa. Mas eu nunca vi ninguém subir ali no meio do guichê do aeroporto, subir lá e falar, gente, vamos bater palma para essa companhia aérea. Né? Então, por que é importante olhar para isso? E para quem realmente quer provocar uma grande experiência, me fala, o que precisa fazer? Como é feito um trabalho desse? Como que a gente mede isso daí? Conta pra gente um pouco. Você sabe, pegando um pouco desses exemplos que você trouxe, né? Por que será que esse hotel, tendo avaliações negativas, ou uma companhia aérea, por que não se muda o que precisa mudar para que essas avaliações negativas elas não aconteçam? Muitas das vezes, essas empresas elas não têm clareza de que, ao não fazer nada para melhorar a experiência do cliente, o quanto eles estão perdendo. Muitas das empresas, elas são muito preocupadas em, se eu colocar R$1 para melhorar uma experiência, quanto que isso... Às vezes eles pensam que é despesa, né? Isso, quanto que isso vai me trazer de retorno?
Então, a maioria das empresas, elas têm, porque essa é a linha de raciocínio tradicional, quando a gente pensa, por exemplo, eu vou vender um produto, vou vender um serviço. Tá, então, quanto é o meu custo? Eu coloco uma margem ali, vou ter um preço de venda e vou ganhar alguma coisa em cima disso. Na experiência do cliente, eu tenho que desembolsar para conseguir fazer uma melhoria, para eu ver um resultado lá na frente e que eu tenho um ponto de interrogação que talvez eu não saiba quanto vai ser esse resultado. E aí, essa empresa, ela deixa de investir para melhorar, mesmo tendo essas reclamações desses clientes, porque ela não faz um cálculo do quanto eu gasto, quanto eu estou perdendo por não investir. Eu estava dentro de uma empresa fazendo uma reunião, apresentando um trabalho que a gente faz de mapeamento de jornada, né? Onde a gente avalia toda a experiência desse cliente, identifica todas as dores que um cliente de uma empresa tem, e aí a gente redesenha toda essa experiência. E aí, nessa reunião, estava toda a diretoria desse cliente, e eu apresentando como a gente fazia o desenvolvimento da jornada, e o diretor de vendas, ele batia na mesa, assim, Marcelo, ele falava assim, se a gente te contratar, quanto de dinheiro você vai trazer pra gente? Como ele era o diretor de vendas, eu falei com ele, olha, eu vou te responder, mas eu vou, antes te fazer uma pergunta. Se eu vier aqui na sua empresa, mapear, como ele era diretor de vendas, eu joguei no colo dele, porque ele precisaria responder. E eu mapear o passo a passo de experiência que o seu cliente tem para comprar o seu produto, e eu mostrar para você todas as dores desse seu cliente, você consegue me dizer quanto de dinheiro você está perdendo, você está deixando na mesa por causa dessas más experiências? Ele, não sei se é porque ele estava na frente de outros diretores, ele falou, consigo. Eu falei, então é esse o dinheiro que eu vou te trazer. Porque às vezes não é colocar R$1 e trazer. Às vezes é você olhar para todas essas reclamações e falar quanto dinheiro eu estou perdendo por causa de todas essas reclamações. Então, a gente precisa olhar tanto o potencial de clientes que podem deixar de consumir com a gente, de comprar os nossos produtos, de contratar os nossos serviços, e dos que nem estão vindo. A empresa não tem esse olhar. E se você ainda pega empresas que têm uma capacidade X de atendimento e a procura é X mais Y, o esforço, ela na cabeça dela, ela pensa assim, eu já não tenho capacidade de atender mais do que eu estou atendendo. E se tem alguém reclamando, eu vou focar na boca do funil, eu vou focar nos que estão entrando. Então, ela não se preocupa. Eu passei por uma situação recentemente, onde eu comprei um colchão desses que vem em caixa, comprei um colchão desse, e a mesma coisa que você, eu não fui buscar informações no Reclame Aqui, em outras fontes do que estava acontecendo e comprei. E na hora que, primeiro que não chegou no período correto, e enviaram ainda errado. Só que aí eu fui no Reclame Aqui. E aí, quando eu fui no Reclame Aqui, milhares de... Se eu tivesse visto, eu não teria comprado. Só que o que eu reparei dessa empresa? Não respondia nem... Quer dizer, tinha uma resposta, mas era a mesma resposta... Para todas as reclamações. Para todos. E você via que era uma coisa padronizada. Padronizada. Eu pensei, eu não vou virar uma estatística dentro do Reclame Aqui com essa empresa. Eu fui no LinkedIn. E aí fica uma dica para todos os comandantes, porque funciona. Eu fui no LinkedIn e procurei quem eram os líderes dessa empresa. E aí eu descobri que essa empresa não tem operação no Brasil. Aqui é só distribuição. Então é por isso que ela não cuida desse pós-vendas. E aí eu descobri que toda a liderança que cuidava do Brasil estava fora. Eu peguei e mandei mensagem para todos. Marcelo, em menos de meia hora, eu recebi umas 3 respostas dentro do LinkedIn. E em menos de uma semana, todo o meu problema estava resolvido. E aí só que mandaram o produto errado. E eu falei assim, agora eu vou devolver. Eles não me questionaram, me reembolsaram no mesmo dia. Falaram que era para eu doar, a gente tá mandando o colchão lá pro sul. Pra gente poder doar, porque nem retirar o produto eles retiram. E é uma marca bombada. Então, a gente precisa entender que uma empresa, se ela não tiver esse olhar de cuidar dessa experiência, porque ela pode estar deixando muito dinheiro na mesa, ela não vai olhar de uma maneira tão simples para isso. E aí é o que eu sempre falo. Eu tenho uma frase que é CX, como o Marcelo explicou, é a sigla de experiência do cliente.
CX bom é CX na operação da empresa. Tudo isso que reflete fora, essa experiência ruim que essa empresa entrega fora, é um reflexo... Só vamos fazer aqui, então, o vocabulário, né? CX, que é a experiência do cliente, Customer Experience. Customer Experience. E CS... que é Customer Success, que é de o sucesso do cliente. Aí, fazendo um parênteses, né? Depois eu volto para essa questão da operação da empresa. Tem muita confusão no mercado entre o que é CX, experiência do cliente, e o que é CS, sucesso do cliente. Lá na Flow, a gente tem uma definição que é CX define a experiência, então eu vou dizer qual experiência o Marcelo vai ter, e CS garante a entrega dessa experiência no dia a dia. Então, o CS vai orquestrar com todas as áreas da empresa para garantir que aquela experiência que foi desenhada, espero com a ajuda do cliente, né? O cliente dizendo qual é a experiência ideal, aconteça no dia a dia. Porque se essa operação, e aí conectando com a frase, né, de CX bom e CX na operação da empresa, se a operação da empresa, o que eu chamo de operação da empresa? Todos os departamentos da empresa, aqueles que estão na linha de frente, em contato direto com o cliente, e quem está os departamentos que estão nos bastidores. Se a gente não orquestra isso bem, a entrega da experiência do cliente lá fora, por qualquer canal, por qualquer meio, ela não vai acontecer de uma maneira boa. Então, a gente bate muito na tecla com as empresas de que quer melhorar a experiência que você entrega para o seu cliente lá fora? Começa a olhar por como você executa internamente. Às vezes, existem brigas de áreas que estão na linha de frente com áreas de back-office, com as áreas que estão nos bastidores da empresa. Elas não se conversam, porque algumas áreas estão mais preocupadas com o que o chefe pede, outras áreas estão mais sensibilizadas com o que o cliente vem vivenciando. E aí elas não se conversam, essa operação não acontece de uma maneira adequada. Não pode se esperar que lá fora a experiência vai ser boa. E eu posso estar falando isso de uma entrega física de um produto, eu posso falar de empresas que são digitais, da mesma forma. Se eu não tiver a mentalidade de que eu preciso melhorar dentro... Eu trabalhava numa empresa que o presidente dessa empresa, ele criou uma frase que é: tudo fica melhor fora quando está melhor dentro. E essa frase, você pode aplicar essa frase para tudo. Então, a gente bate muito na tecla. Quer melhorar fora? Melhora dentro. Olha dentro como essa operação está acontecendo, que os resultados começam a acontecer lá fora. Temos o nosso patrocinador, a UpChat. A UpChat, a gente vai colocar aqui na tela para você. A UpChat é uma solução de mensageria, é uma solução para a sua empresa na comunicação da sua empresa, tanto interno quanto externo, quanto com seus empresários. Então, hoje, o que acontece? O mundo está muito digital, né? Você vai atender seus clientes, um canal de venda é o WhatsApp, o outro canal de venda é o Instagram, o outro canal de ponto com o cliente é o e-mail. E essas mensagens todas se perdem no meio de uma confusão e você não sabe o que acontece. A pessoa sai da empresa, leva o celular, a pessoa responde o celular e apaga a mensagem, e aí no final do dia você não sabe o que está acontecendo com o seu cliente. O UpChat, além de ter várias ferramentas, várias features, várias funcionalidades que pode ajudar você na comunicação com o seu cliente, no relacionamento, nas vendas, no disparo de mensagem do WhatsApp, no disparo de e-mail, inteligência artificial. Ela é uma ferramenta omnichannel e ela vai facilitar a comunicação da sua empresa com seus clientes. E principalmente, você vai ter controle sobre o que está acontecendo, você vai conseguir tirar informações, dados valiosos para você fazer uma gestão mais eficiente do seu negócio. E o melhor de tudo, tá? Você pode fazer uma avaliação gratuita da UpChat. A gente vai deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhada, avaliação gratuita da UpChat. E aí depois você vem aqui, deixa um comentário e fala o que você achou. É lógico que você vai fazer uma avaliação gratuita. Se você gostar, né, você pode adquirir um plano da UpChat. Eu queria te fazer uma pergunta aqui. Até porque tem algumas confusões, né? Você falou que quando você vai fazer um trabalho, você faz um mapeamento da jornada do cliente, né? Então a gente tem um negócio que chama jornada do cliente. Tem outro negócio que chama jornada do produto. Sei lá, tem um monte de jornada, Tem né? um monte. São coisas diferentes no final das contas, né? Jornada do cliente e esteira de produtos. Talvez já tenha uma confusão do que é jornada do cliente do que é esteira de produtos. São coisas diferentes. O que define uma jornada do cliente? Quando começa a jornada e quando ela termina? Primeira coisa, o que é uma jornada?
Uma jornada nada mais é do que os passos que o seu cliente percorre para poder adquirir o seu produto ou usufruir do serviço que a sua empresa entrega. Então, são passos. Então, imagine aqui que cada comandante dentro da sua empresa vai olhar e falar assim, beleza, quais são todos os passos que o meu cliente percorre nesse relacionamento com a minha empresa? Só que vem um detalhe. A jornada do cliente, a jornada de compra é a mesma coisa? Existem várias coisas, né? Ou seja, existe a jornada de compra, existe a jornada de pós-compra, que no linguajar da empresa seria o pós-vendas. E quando a gente junta isso tudo, tem a de pré-compra também, quando a gente junta essas 3 jornadas, a gente tem o que a gente chama de ciclo de vida do cliente. Então, é o ciclo de vida do cliente. Esse ciclo de vida ele é composto por várias jornadas. Essas jornadas são todas as etapas que o seu cliente percorre, só que um detalhe, pela perspectiva do cliente. Por quê? Você concorda comigo que uma empresa ela é cheia de processos? E se eu pegar as etapas do processo, ali vão ter etapas que o cliente percorre. Só que qual é a diferença de um processo para uma jornada? A jornada, eu escrevo ela de ponta a ponta pela perspectiva do cliente. O processo é pela perspectiva da empresa. Em outras palavras. Do produto, talvez, né? Ou da produção. É da forma que a empresa consegue executar, né? Então, eu tenho um olhar muito interno de como entregar. Então, o que a gente fala? A gente fala assim, olha, conversa com o seu cliente para entender tudo que ele vivencia para conseguir comprar o seu produto, usufruir do seu produto ou do seu serviço. Por que é importante você perguntar para o cliente? Porque existem etapas que o seu cliente vivencia e que não estão no seu processo. Vou te dar um exemplo. Companhia aérea. Para eu mapear a jornada de um cliente que vai viajar, por exemplo, usando o seu exemplo, né, quando você foi para esse hotel, você concorda comigo que tem uma etapa que faz parte da sua jornada de arrumar a mala, de ir para o aeroporto? Você tem todas essas... Aí você pode virar e falar assim, Cláudia, mas isso não tem nada a ver com a companhia aérea. É aí que surge a inovação. Por que será que uma Azul oferece estacionamento em alguns aeroportos do Brasil? Então, a jornada, ela vai pegar, independente se tem vínculo ou não com o seu processo, eu vou mapear toda a experiência, passo a passo, que o Marcelo vivencia para poder viajar. Algumas dessas etapas estão conectadas com o meu processo. Nas outras etapas, a empresa precisa perguntar, eu posso fazer alguma coisa que vai agregar mais valor para esse cliente e ele vai ter uma percepção diferente da minha marca? E aí você, não em todas, né? Porque CX bom também tem que se pagar no final das contas, né? Senão vira um CX romântico. Vira só despesa. Exatamente. Então, só que você pode estrategicamente virar e falar assim, olha, nenhum concorrente meu nessa etapa aqui, ó, faz alguma coisa pelo cliente. E o cliente precisa passar por essa etapa. Então, por exemplo, um cliente, empresas que são B2B, um cliente te pede um orçamento, às vezes até de um produto que é complexo, muito técnico e tal, porque no B2B tem muito isso. E aí a empresa entra num vácuo esperando uma resposta desse cliente. Por quê? Porque internamente esse cliente precisa apresentar isso, pegar aprovação. Isso não está no processo da empresa. Mas você concorda comigo que a empresa poderia ajudar esse cliente de N formas para que essa etapa do cliente fique mais fácil na hora dele apresentar, na hora dele convencer uma liderança e tal? Poderia participar. Então, a jornada ela é mapeada pela perspectiva do cliente e o processo ele surge assim, uma vez que eu olho e falo, beleza, eu quero entregar essa experiência. O que eu preciso mexer no meu processo para que aquela experiência possa ser entregue? E aí, quando a gente pensa, você me pergunta assim, o que uma empresa precisa fazer? A primeira coisa que uma empresa precisa fazer para trabalhar a experiência do cliente é definir o que a gente chama de identidade dessa experiência. O que significa essa identidade? São características que eu quero que o meu cliente fale quando ele for contar a experiência que ele teve comigo. Então, eu vou dizer que eu escolho determinada empresa porque a experiência que ela entrega é a experiência mais rápida que tem no mercado. Então, a agilidade pode ser uma característica dessa identidade de experiência
que eu quero que o meu cliente me reconheça. Uma vez que eu tenho essa identidade, eu vou partir para mapear a jornada. Só que o mapeamento de jornada, ele é interessante porque você mapeia 2 jornadas. Você mapeia a jornada hoje, então você precisa tirar um retrato de como as coisas estão hoje. Então você vai convidar o cliente, vai perguntar para ele qual é a percepção dele em cada etapa. Porque você mencionou da pesquisa, a pesquisa é uma percepção geral. Nesse trabalho de jornada, não. Eu vou perguntar para esse cliente cada etapa de relacionamento, o que ele achou da minha marca. Tirei um retrato do hoje. Uma vez que eu tenho esse retrato, eu vou buscar os pontos de melhoria. E aí eu vou realmente falar assim, eu preciso melhorar isso. Só que aí fica uma dica pros comandantes, que é o seguinte. Beleza, uma vez que eu tenho aquele mapa ali cheio de pontos que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que fazer? E aí, basta que eles apliquem 2 perguntas. Para cada etapa dessa jornada, 2 perguntas. A primeira, como que eu reduzo o esforço do cliente nessa etapa? O que significa isso? Eu preciso fazer a vida desse meu cliente ficar mais fácil. Então, quando você comentou assim, olha, tem alguns sites que, né, é super difícil, eu desisto. Eu coloco um cliente para navegar num site, ele precisa clicar 5 vezes para chegar em alguma coisa. Isso é esforço. Eu gravei um podcast aqui com o André da Luptimize. Ele falou uma coisa interessante, né? Que a gente tem que eliminar ruído, né? Muitas vezes nessa experiência vai ter um ruído. Quando a gente para pensar, por exemplo, eu compro muito Amazon. Por que eu compro na Amazon? Às vezes o livro tá até mais barato eu entro lá, coloco o nome do livro e ele tá até mais barato em outro lugar. Mas por que eu compro na Amazon? Porque eu vou lá, coloco ele ali, aperto um botão, pronto, exatamente, comprei. é isso aí. Comprei. Então, eu não tenho esforço de fazer isso. Às vezes eu vou ter que ir lá, me cadastrar. Eu esqueci a senha, não lembro mais a senha. Tem que entrar, toda hora você tem que entrar e colocar a senha. Já esqueci a senha. Pô, na Amazon não preciso nada disso. Não preciso de senha, não preciso de nada. Entro, põe e compro. Mercado Livre, mesma coisa. Exato. Mesma coisa. E, por exemplo, olha só, isso que você falou, né? Eu fiquei um tempão sem comprar no Mercado Livre. E eu comprava muito na Amazon. Mas um dia eu tive um problema com lâmpada. E aí eu ficava olhando pra lâmpada de casa e a lâmpada tava queimada. Eu ficava pensando, nossa, tem que chamar alguém pra vir aqui trocar a lâmpada. Nossa, tem que chamar alguém pra vir aqui trocar a lâmpada. Aí chegou um dia, eu falei, pô, chamar alguém pra trocar a lâmpada, né, meu? Ou eu mesmo posso trocar essa lâmpada. Beleza. Saí de casa, fui lá em Florianópolis tem Cassol, tem Casa d'Água. Aí fui ali no centro, fui na 1001, não tinha, fui na Cassol, não tinha, aí fui na Casa d'Água, ele falou, olha, eu queria comprar 10 lâmpadas, que eu já ia trocar todas pra, enfim. Ele falou, eu só tenho 4, mas eu posso mandar te entregar na terça-feira. Eu falei, beleza, eu vou levar essas 4 aqui e me entrega. Eu paguei, ele me mandou entregar. Depois eu fiquei pensando, pô, eu fui em 3 lojas, tive que tentar parar em 3 estacionamentos. Eu podia ter pedido isso no Mercado Livre, né? Podia ter pedido isso. Aí, beleza. Aí eu fui lá no Mercado Livre, depois entrei, fui comprar um negócio. E aí eu não sabia que o Mercado Livre tinha um negócio que era full. Que dependendo do horário que você compra um negócio, ele te entrega no mesmo dia. Exatamente. Cara, depois que eu fiz essa compra, hoje toda semana eu compro alguma coisa no Mercado Livre. É isso aí. Toda semana. Por quê? Porque tirou ruído, eu não preciso sair de casa, ele me facilitou a vida, a minha experiência. Aí pensa na experiência que tá falando, né? Pô, primeiro que eu fico ali uma semana olhando para aquela lâmpada e falo, preciso chamar alguém. Aí um dia eu crio vergonha na cara e falo, não, eu mesmo vou trocar essa lâmpada. Né? A gente vai ficando mal acostumado, tudo a gente chama alguém para resolver pra gente. Aí, pô, eu vou trocar essa lâmpada. Dá um trabalhão, né? Você sai de casa, pega o carro, vai lá no depósito material construção para comprar a lâmpada. E aí resolveu isso simplesmente proporcionando uma experiência que é clico agora de manhã, daqui 2, 3 horas, 4 horas, o negócio está em casa. E pra você ver que toda a história que você contou aqui, ela é baseada em menor esforço. A chave de você entregar uma boa experiência para o cliente é quanto de esforço você poupa esse cliente de ter. E aí essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, o que eu posso fazer para que na hora que um cliente passa de uma etapa para outra nesse relacionamento com a minha empresa, com a minha marca, ele vá aumentando a emoção positiva que ele tem com a gente. A redução de esforço
ela já gera uma emoção positiva. Só que ele se acostuma com isso. E aí, daqui a pouco, isso já passa a ser uma exigência e não um diferencial. Né? Ou seja, algumas características hoje que a gente tem em aplicativos de mobilidade, quando surgiram, era uma coisa... Eu vou deixar de ligar para uma central de táxis para pedir pelo aplicativo. Algumas características da experiência hoje virou obrigação. Se não tiver, eu já... Então, a gente tem que tomar cuidado porque você diminui o esforço hoje, ele se encanta, daqui a pouco aquilo vira obrigação, você vai ter que reduzir de novo, e aí é uma eterna busca. Então, você precisa criar algumas coisas, não em todas as etapas, mas em algumas etapas chaves dessa experiência, que para quem trabalha na área sabe que é o que a gente chama dos momentos da verdade, você precisa, além disso, fazer alguma coisa a mais. Para quando o cliente passar por aquela etapa, ele falar assim, só essa empresa faz isso pela gente. Porque aí ele vai conseguir naquilo ali evidenciar realmente, ele vai falar assim, não, realmente essa empresa entrega o que ela promete. Então, todo o trabalho de experiência do cliente, de uma maneira bem simples, bem didática para explicar, é redução de esforço, aumento de emoção positiva. Se os comandantes que estão assistindo a gente olhar para cada uma dessas etapas e usando a percepção do cliente, ou seja, o que o cliente diz que precisa melhorar, junto com o próprio time, fazer um trabalho, a gente vai reduzir esforço e aumentar a conexão emocional positiva, porque pode ser negativa também, né? Positiva, já está trabalhando a experiência do cliente. De maneira bem simples. Eu fico pensando aqui em coisas mais óbvias, né? Tem coisas que não são tão óbvias assim. Ó, ontem eu precisei comprar um... Me deu uma rinitezinha. E aí eu precisei comprar um... Eu uso um Vic Primeira Proteção. Logo quando eu começo a ameaçar assim de ficar gripado, ele tem uma ação bem efetiva. Aí eu tava no hotel. Aí eu fui lá no hotel e falei assim, você tem algum WhatsApp de farmácia que entrega aqui? Ele falou, pô, não tem. Aí eu fui no iFood pra pedir isso daí. Aí eu olhava e já tava tarde, eu queria dormir. Tempo de entrega, 62 minutos. Cara, isso já me desestimula de comprar. Aí eu filtrei pelo quê? Pelo tempo de entrega. Aí o menor tempo de entrega lá era 40 e tantos minutos, 48 minutos. Foi esse que eu comprei, menor tempo de entrega. Aí na hora de pagar, tinha lá uma opção, né? Era R$3 a mais para me entregar em 27 minutos. Foi a opção que eu fui, né? Exato. Foi a opção que fui. Mas eu acho que se na primeira vez que eu olhei já me desse essa opção do menor tempo de entrega, sabe? Ele esperou você chegar na última etapa dessa jornada para entender que teria uma alternativa melhor para você, né? E eu concordo. Ou seja, mas isso aí é uma falta de conversar com os clientes. Chamar os clientes para eles mapearem e falar, por que você não traz isso para essa informação para a primeira etapa? Porque ele podia ter assim, ó, ele colocar de 60 a 80 minutos, ele podia colocar de 27 minutos a 80 minutos, dava no mesmo. Aí, na opção eu quero em até 20 minutos R$3 a mais, ou eu quero acima de 20 minutos R$3 a menos, pronto. Pronto, eu já resolvi. Mas na minha decisão de compra ia ser muito mais rápido se tivesse dessa maneira. Então, isso é olhar para a experiência do cliente, não dentro do meu processo da empresa, é dentro da experiência dele. Você falou uma frase que eu gostei aqui, que você falou o momento da verdade. Exato. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade e a gente ia estudar marketing, aí tinha um conceito que na época chamava FMOT, FMOT, né? Nem sei se é assim que fala. Que falava assim, é o primeiro momento da verdade. First moment of truth. Primeiro momento da verdade. Então esse era o conceito que tinha numa época em que o digital, o e-commerce, né, a internet não existia, né? O livro Momentos da Verdade tem muitos anos que ele foi escrito. Muitos anos. E aí a gente tinha esse conceito. Aí, passou um tempo, aí vem um livro chamado Z-Mote, do Google. O Google escreveu esse livro, é um livro muito legal. Que ele fala o momento zero da verdade. Aí ele explica a diferença. Antigamente, quando alguém, por exemplo, ia comprar uma geladeira, ou uma televisão, ou enfim, qualquer coisa que a pessoa ia comprar para casa, um próprio colchão, o momento zero da verdade dela era quando ela chegava na loja
ia ter o contato com aquele produto. A pessoa sair de casa e falar, vou comprar um colchão. Chega na loja, aí ela vai ver lá um colchão. Eu vou comprar uma televisão. Chega na loja de departamento, vai comprar a televisão. Aquele era o primeiro momento da verdade dela, quando ela ia ver a televisão, ver as características. Hoje, a pessoa chega na loja, ela já sabe tudo sobre as características daquela televisão. Mesma coisa no médico, né? O cara chega no médico e já sabe até o diagnóstico, dependendo de quem for, né? Eu sou desses, né? Que eu já chego no médico com o meu diagnóstico, né? Então, o momento zero da verdade é antes da pessoa estar presente com produto ou com serviço que ela vai adquirir. Então, o Google trouxe esse conceito do momento zero da verdade. Você vai descobrir o momento zero da verdade se você entender o ciclo de vida, o mapeamento da jornada, né? Eu tenho eu conheço essa definição do Google, mas eu tenho alguns pontos aí de atenção. Porque o que significa o conceito momentos da verdade? Por que ele chama momentos da verdade? Aí eu estou trazendo o conceito original, tá? O conceito momentos da verdade significa, são aqueles momentos onde o seu cliente, ele vai ver se o que você promete é verdade. De uma maneira bem coloquial, tá? Por isso que ele chama momentos da verdade. Quando a gente pensa nessa ideia do Google, né, que é dos emotes lá, do desemote lá, que eles trazem, é porque eles são uma ferramenta de busca, né? Então, eles entendem que esse conceito, ele se aplica na hora que você está ali buscando todas as informações. Mas aí, usando, por exemplo, a questão da geladeira, tá? Ali, eu tenho um momento de conhecimento. Se aquilo é verdade ou não, talvez eu vá conversar com alguém que já comprou. Entende? Então, assim, na hora que a gente vai para o conceito do momento da verdade, a gente vê que ali é um momento de conhecimento, talvez de um primeiro conhecimento daquilo ali. Aí eu vejo lá no site, busco lá no Google, vejo todas as informações e tal, e aí eu vou para um Reclame Aqui, aí eu vou conversar com um amigo que tenha, e aí eu começo a construir essa verdade que existe. Então, eu gosto muito do conceito deles, mas eu coloco essa vírgula que, dependendo de onde você está, é um momento de conhecimento. Dentro da internet mesmo. É um momento de conhecimento. Você não tem acesso à verdade. Depois que você começa a navegar e conversar com outras pessoas, você começa a construir essa verdade em relação a algumas marcas. E aí você pode até tomar a decisão por uma marca A e não B, sem nem antes ter tido a oportunidade de vivenciar aquela experiência, por causa dessas influências que existem. Então, dependendo do momento, não sei se ainda é uma verdade. Em outro, sim. Legal. E o momento tem uma hora que ele vai se concretizar mesmo, né? Vai. Aí vai ser a minha opinião sobre esse momento da verdade. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa, só para entender como essas coisas evoluíram. Tem muitas coisas que a gente sabe que evoluiu, né? Mas eu me lembro que a gente fechou um contrato com uma grande seguradora e a gente começou o trabalho, e quando a gente começou o trabalho tinha muito ruído, né? Tinha muita reclamação. Então a gente estava organizando os processos, né? Enfim, utilizando metodologias de gestão, fizemos um Pareto, né? Para quem não sabe, o Pareto é um método analítico para você entender a maior incidência dos problemas, e a gente sabe que 80% dos problemas são por 20% das causas. Identificamos quais eram essas causas para poder trabalhar, né? Aí trabalhamos para arrumar o processo, tudo, mas mesmo assim você vai ter ali de repente um funcionário na linha de frente, que é quem lida com o cliente, que está estressado, que o cliente liga, o cliente xinga, o cliente que está sendo de alguma maneira mal atendido, ele vai ligar, ele vai xingar, ele vai ser grosso. E para o funcionário aguentar essa pressão não é tão simples, né? Então a gente fez várias ações para resolver isso, e uma das ações na época a gente contratava treinamentos de atendimento do cliente, né? E nesses treinamentos de atendimento do cliente, inclusive, a gente pedia ali como escopo do treinamento o que eu faço para o funcionário aguentar pressão, porque quem está na linha de frente atendendo o cliente em processos críticos, porque tem processos que o próprio processo ele já é um processo crítico. Então, por exemplo, eu atendo sinistro. Então, pensa que o cara, quando ele vai ser atendido num sinistro, ele foi atendido porque ou roubaram o carro dele, ou porque o carro dele bateu e deu perda total. Eu não sei se nesse momento, se morreu alguém, eu não sei se morreu alguém, se alguém se machucou, quanto tempo isso demorou. Eu sou uma parte do atendimento. Eu não sei se quando chega em mim, esse cara já está estressado
com o processo de sinistro dele de outras coisas que aconteceram antes. Então, muitas vezes eu acabo sendo, como eu tô na ponta final, eu chego onde o cara já tá no limite da paciência e aí é crítico, né? Então, às vezes a pessoa é grossa, às vezes a pessoa xinga, enfim, eu não sei o que aconteceu antes da experiência. Pô, a gente tinha que treinar muito os funcionários para poder lidar com essa pressão, porque também tem isso, né? Tem muito. Ah, o cliente sempre tem razão. Calma aí, né? Você pode ter razão no processo que aconteceu antes de mim, mas a partir do momento que chegou em mim, você não vai descarregar tudo em mim, né? E aí a gente treinava bastante os colaboradores para isso, porque no final do dia quem vai causar a experiência desse cliente é o colaborador que tá ali na ponta, né? E hoje eu vejo, e a gente treinou bastante, o funcionário aguentar essa pressão, essa reclamação do dia a dia, não é um negócio fácil, principalmente quando é processos críticos. Em processos críticos, dá para trabalhar a experiência do cliente? O que você recomendaria, né, num processo do cliente? A gente fez muito treinamento para isso, olhou, atacava o problema, diminuía o tempo de atendimento, a gente fez bastante coisa. Mas o que você indica para uma empresa? Como que eu vou medir essa satisfação do cliente, né? Quais as métricas, quais os planos de ação que surgem a partir do quê? Como que funcionaria isso daí? Então, você tinha falado de mapear o processo. Beleza, eu mapeei o processo. Vamos supor que no processo eu identifiquei ali, né? Pô, o cliente tá indo no Google, meu negócio tá avaliando mal, ou ele tá ligando, tá reclamando, ou tá tendo devolução, ou, enfim, tá tendo bate-boca. Como que a gente trabalha isso? Tanto do ponto de vista olhando para o cliente, mas olhando para o time, como é que eu preparo as pessoas do time para isso? Se a gente pegar a prática dessas grandes empresas que são grandes referências em experiência do cliente, quando um cliente liga com um emocional já alterado, existe uma estrutura de atendimento onde os primeiros momentos de contato não é para falar do problema. É para que você consiga ter uma conexão com o cliente para que o cliente confie que finalmente eu encontrei alguém que pode vir a solucionar o meu problema. A grande questão é que os treinamentos que são feitos para essas pessoas que estão na linha de frente, em termos de lidar com momentos críticos dos clientes, são alguns treinamentos que olham para a solução do problema exclusivamente. Quando a solução do problema vai chegar, mas primeiro você precisa administrar uma pessoa que está ali. Então, todo mundo fala assim, um atendimento humanizado. Atendimento humanizado não é se você transformar um atendimento com características humanas. É você entender que do outro lado da linha tem um ser humano. E aí você desenhar o seu atendimento considerando que do outro lado da linha. Então, esse primeiro momento é o momento onde você precisa, além às vezes parece meio clichê, mas você a gente sempre fala com os colaboradores assim, olha, você precisa ter empatia com o cliente. O que eu venho percebendo? Você precisa ter empatia com o cliente, mas você precisa demonstrar para o cliente que você tem empatia. Porque ao demonstrar para o cliente que você tem empatia, ou seja, virar e falar assim, olha, eu já passei, por exemplo, uma situação com a Amazon e o atendente da Amazon virou para mim e falou assim, Cláudia, eu lamento muito por isso que você está passando, eu quero te dizer que eu já passei por isso também. Quando ele falou isso, ele falou assim, eu preciso te pedir uma coisa. Eu preciso que você confie que eu vou fazer de tudo para resolver esse problema. Ele não estava falando do problema. Ele estava administrando o meu emocional. Estava gerando uma conexão genuína. Na hora que ele falou isso, e o erro era meu, no final das contas. No final das contas, ele me convenceu que o erro era meu. Pela seleção de entrega que eu fiz. Então, o foco dele era cuidar do meu emocional. Só que aí quando você pega algumas empresas de atendimento que têm esses serviços muito críticos, elas estão muito mais preocupadas em resolver o operacional e não cuidar do emocional. Muitas dessas empresas, elas precisam entender assim, quanto mais emocional crítico, negativo um cliente tem, mais você precisa primeiro administrar esse emocional antes de partir para a solução do problema. Mas de uma maneira genuína, para que ele entenda, falando, no final das contas, esse cliente ele precisa ter uma cabeça, ainda bem que eu encontrei alguém que vai solucionar o meu problema. Mesmo que a gente saiba, e você tem uma operação dessa, mesmo que a gente saiba que quem está ali na área de atendimento talvez não tenha toda a autonomia necessária para resolver todos os problemas, mas ele precisa sentir essa segurança. Então, a gente costuma dizer que cuida primeiro desse emocional,
conscientiza o cliente da situação naquilo que é adequado se falar, você não precisa ser 100%, contar 100% das ineficiências internas que talvez tenha, mas dê consciência e parta para as alternativas de solução. Só que primeiro administrar o emocional do cliente. A gente tem cliente e do colaborador também, né? O colaborador você treina para isso, porque o que acontece? Esse é um ponto super interessante. O que a gente tem visto? Quando você não treina esse colaborador para lidar com esses emocionais alterados dos clientes, e ele não tem uma diretriz aqui da empresa dizendo, olha, se você se deparar com um cliente e faça isso. Isso é muito bom para o colaborador, porque ele se sente mais confortável. Eu não estou fazendo alguma coisa, eu estou fazendo o que a empresa está pedindo. Quando a empresa não tem essa diretriz, qual é o comportamento do colaborador? Aquele que ele tem fora da empresa. Então, se o colaborador fora da empresa, ele é um colaborador que grita, ele vai gritar com o cliente. Ele é um colaborador que se cala, ele é uma pessoa que se cala quando alguém é muito agressivo com ele vai se calar com o cliente. Porque ele não tem um direcionamento. Então, você dar um direcionamento, a gente tem um método que a gente faz junto com o mapeamento de jornada, que é o plano B da jornada. O que significa o plano B da jornada? Deu errado. É tudo que dá errado, ou seja, você desenha uma experiência maravilhosa para o cliente, você coloca o processo, mas até que a gente tenha 100% da empresa, que eu não acredito que vai acontecer, funcionando por robô, e olhe lá, o robô também pode falhar, você vai ter problema. Então, a gente tem o plano B da jornada, que a gente sugere às empresas a listar todos os problemas. E vai acontecendo problema, você vai alimentando aquela base de conhecimento. É vivo isso, né? É vivo. Tem empresas que, quando fizeram o nosso curso de mapeamento de jornada, eles colocaram na área de atendimento. E todos os dias, os colaboradores vão lá colocando post-it para eles alimentarem uma base de conhecimento. Então, você tem ali a listagem de todos os problemas que o cliente vivencia. Para cada problema, você vai definir duas coisas. O nível de autonomia operacional que esse colaborador pode ter para resolver o problema do cliente e o comportamento que esse colaborador tem que ter para cada problema. Então, vou te dar um exemplo. Na Disney, vamos supor que uma criança deixou um sorvete cair. Foi lá, comprou, deixou o sorvete cair. Esse é o problema. Qual é o nível de autonomia operacional que os colaboradores da Disney têm? Você pode ir numa loja, pegar um outro sorvete. Só que eles poderiam simplesmente pegar um outro sorvete e entregar para a criança, certo? Não, eles vêm com um comportamento que gera uma conexão emocional. Eles viram e falam assim, o Mickey mandou te entregar. Então, para cada problema que o seu cliente vivencia, você precisa trabalhar um nível de autonomia operacional e o comportamento na hora que a situação está acontecendo ali, para aquele colaborador se sentir seguro do que ele pode fazer. E a gente chama isso de plano B da jornada. É como se a gente passasse em cada uma daquelas etapas e a gente fosse fazendo essa pergunta. Qual é o problema que pode acontecer nessa etapa? Quem estiver nessa etapa, qual é o nível de autonomia operacional para resolver? E qual é o comportamento que tem que ter? E aí você treina o seu time nisso. 100% das vezes vai sair de uma maneira ok? Não. Você retroalimenta o sistema, colocando todo... É melhoria contínua. A experiência do cliente é melhoria contínua. Uma curiosidade. CX não é algo que surgiu agora. CX é que agora tem outro nome, né? Na época da qualidade. Só que naquela época lá se falava em orientação ao cliente, mas muito baseado em produto. Naquela opção. Então, logo depois da reengenharia, né, quando teve toda a questão da qualidade total e tudo mais, CX surgiu ali. Se você pegar as primeiras publicações de experiência do cliente, existe um livro chamado A Única Coisa, que é da engenharia. Ele fala exatamente de experiência do cliente na qualidade total. E esse livro é muito antigo, muito antigo. Então, não é de agora. Só que agora, qual é a grande diferença? A gente trouxe a questão emocional do cliente, o nível de concorrência, a gente não está falando só de produto mais. Então, existe tudo que você coloca ao redor do seu produto para entregar para o cliente, toda essa parte operacional, por isso que a gente bate muito na tecla de que se você quer melhorar a experiência do cliente, você tem que olhar para a sua operação da sua empresa, é porque tudo que está ao redor do seu produto, que faz com que você entregue para o seu cliente,
você precisa colocar foco nisso. E antes a gente não tinha isso, era muito na produção. A qualidade era muito hoje, na produção. Hoje a gente vai ter tantos aspectos dependendo do negócio, né? Então, dependendo do negócio, ele tem que ser instagramável. Porque o cliente chega lá e ele vai querer bater uma foto. E aí, esse lugar está preparado para o cliente bater uma foto? Exato. Ou ele foi feito intencionalmente para que o cliente bata uma foto? Exatamente. Né? E aí, quando ele bate essa foto, ele leva a marca da empresa, porque isso também é experiência, né? E a gente vê isso o tempo inteiro. As pessoas hoje, qualquer coisa bate uma foto, né? Se eu chego no aeroporto de Floripa lá, eu chego no aeroporto e eu faço uma foto, né? Então, também tem esses aspectos que fogem um pouquinho do... Esse é um braço, dentro de experiência do cliente, você tem várias vertentes. Esse é um braço que a gente chama de marketing de experiência. Então, eventos, ambientação de loja. Por exemplo, essas questões são o que você cria que é instagramável. A gente chama de marketing de experiência. E aí, qual que é a estratégia no marketing de experiência? Você explora os 5 sentidos. Então, quando você fala do instagramável, é o visual. Mas você entra numa loja de uma Melissa, tem o olfato. Tem o cheiro. Então, por que acontece? Por que a gente explora os 5 sentidos? Porque é uma experiência rápida. Então, todas as vezes que o seu cliente, num evento, ele vai visitar o seu stand, por exemplo. Todas as vezes que um cliente for ter uma experiência rápida, você tem que explorar os 5 sentidos. Porque os 5 sentidos gravam na memória. Agora, quando a gente está falando de uma experiência vinculada à operação da empresa, todo um processo que ele vai vivenciar é um outro braço dentro de experiência do cliente. E aí toda empresa precisa, é como se fosse cada um dos pratinhos que a gente está girando. Ela precisa administrar, ela tem que saber a hora que ela vai investir mais em marketing de experiência, a hora que ela vai investir mais em melhorar a operação para entregar uma boa experiência, a hora que ela vai investir numa experiência digital, a hora que ela vai investir numa experiência institucional, que ela vai fazer uma comunicação falando da marca. Então tem um leque, às vezes quando a gente como você comentou, o tema de CX é um tema... Ele é amplo, né? É amplo, é novo, todos esses conceitos aqui. E aí a gente às vezes acha que está muito vinculado só a um aspecto, né? Todo. É uma visão sistêmica. Tem um leque de coisas para ser trabalhado. Tem uma visão sistêmica. Sabe uma coisa que me deixa bravo num atendimento? Às vezes você liga para resolver um problema. A companhia aérea tem muito disso, né? Você liga para resolver o problema e não consegue resolver. Tem muito disso em companhia aérea. Aí você liga e não consegue resolver. Primeiro que você fica 2 horas esperando. Aí você espera. Aí quando liga não resolve. Aí a pessoa vira pra você e fala assim: eu posso te ajudar em mais alguma coisa? Eu sempre respondo: mais alguma coisa? Só tem uma coisa que você pode me ajudar. Você não me ajudou nessa, você vai me ajudar no quê? Então me fala onde você vai ajudar, porque até agora você não me ajudou em nenhuma coisa. Então esse mais alguma coisa pra mim é esquisito, né? E ainda depois a pessoa fala: você pode avaliar o meu atendimento? Eu olho e falo: que idiotice, né? Você não me ajudou em nada, quer que eu avalie o quê, né? E a gente tende a atribuir àquela pessoa que tá ali esse comportamento não adequado. Quando, na verdade, aquela pessoa ela só tá seguindo um script. Aí ficou robotizado. Ficou robotizado. Então, por isso que tem muitas empresas hoje em dia que elas estão abandonando o script estruturado para trabalhar tópicos que precisam ser abordados. Ou seja, você não pode deixar de falar com o cliente sobre isso, mas pode falar do seu jeito. E aí tem toda a monitoria ali de ligação, adequando, porque cada pessoa pode falar de um jeito. Mas os scripts, eles fazem isso. E como eles sabem que aquela ligação está sendo gravada e que ela, por um sorteio, pode cair numa monitoria, ela segue o script. Mesmo, porque aquela pessoa ali, ela sabe que aquilo ali não é adequado, porque ela não conseguiu resolver seu problema. Mas como vai cair lá e eles vão avaliar se ela cumpriu um script, ela fala. Então, às vezes, a gente fica pé da vida com aquele atendente ali, mas a vida de um atendente não é fácil também. Não, eu sei disso. Porque a gente tem os nossos funcionários atendendo os nossos clientes. Exato. E a gente tem que cuidar disso, né? Deixa eu te falar uma coisa. Imagina o seguinte, eu tô com uma empresa, meus processos não estão legais, eu olho lá no Google meu negócio, ou enfim, no Reclame Aqui, tá com muita reclamação, e eu olho como empresário e falo assim: não quero mais isso, quero resolver esse negócio, quero melhorar esse indicador, né?
qual que seria o começo de um processo? Porque o que eu imagino, tá? Da onde eu sei, eu não sou especialista na área, mas o que eu imagino? E eu queria ver como que você entende isso, né? Hoje, a gente vai olhar para indicadores. Então, tem gente... Eu, como empresa de educação, eu olho para o NPS. Tem gente que olha para o CSAT. Aí, vamos explicar o que é NPS e o que é o CSAT. Tá bom. Mas o que eu imagino? Poxa, se eu quero melhorar o meu NPS ou o meu CSAT, eu, como dono da empresa, antes de mais nada, eu preciso ser o patrocinador dessa melhoria. Dessa A mensagem. gente chama isso de sponsor, né? É a pessoa que banca. Vai chegar para o funcionário e vai falar, olha, nós vamos fazer esse projeto, quero envolver todo mundo nesse projeto. Nosso objetivo aqui é melhorar isso aqui, ó, porque se a gente ficar com esse tipo de avaliação, esse tipo de nota, não vai funcionar. Então, eu acredito que tem que ter um patrocinador. Não é um negócio que você chegar lá pro time e falar, time, vamos melhorar isso daí, né? E aí se vira aí para melhorar. Então, acho que ele tem que ser um patrocinador, tem que ter isso. Mas, entre o que eu acho que é prático, eu queria que você falasse. Qual é o indicador? Tem NPS, tem CSAT, qual que é a diferença de um para outro? Uhum. Como que eu começo um processo para olhar para minha empresa e falar, eu quero trazer. E isso pode ser para uma farmácia, para uma padaria, para um delivery, mas isso pode ser para uma serralheria, para uma empresa de tecnologia, para uma empresa de segurança. Como que eu começo a fazer esse tipo de coisa? Legal, primeiro eu vou explicar as duas métricas que você comentou. Hoje a gente tem mais métricas que medem a experiência do cliente, mas as mais famosas, vamos dizer assim, é o NPS e o CSAT. O NPS, que significa Net Promoter Score, ele é uma métrica que mede a recomendação do seu produto, do seu serviço, da sua marca, de um vendedor, do que você quiser. Então, a pergunta para o cliente é: qual é a probabilidade de você recomendar o meu produto, o meu serviço, para um amigo? Esse cliente, ele vai ter como opções de respostas de 0 a 10. Se ele selecionar de 0 a 6, ele é um cliente chamado detrator. Você falhou com ele em alguma coisa na sua operação, entregou uma péssima experiência para ele e ele vai falar mal de você. Ele pode escolher também a nota 7 ou a nota 8. É o que a gente chama de um cliente neutro. Ele ainda não... Você falhou com ele, mas ele ainda não vai falar tão mal de você, mas ele também não vai te reconhecer como a melhor experiência no mercado. O cliente 9 e 10 é aquele cliente que você acertou com ele na operação e ele é chamado de um cliente promotor. Ele vai falar bem, ele vai recomendar a sua marca. Como é que é o cálculo dessa métrica? Vamos supor que eu apliquei a pesquisa em 100 clientes. O cálculo da métrica é a porcentagem de clientes promotores, ou seja, aqueles clientes que deram notas 9 ou 10, menos a porcentagem dos clientes detratores, aqueles clientes que te deram notas entre 0 e 6. Então, se você aplicou 100 pesquisas e 50 clientes te deram notas 9 ou 10, você tem 50% de clientes promotores. E vamos supor que 20 clientes te deram notas entre 0 e 6. 20% de clientes detratores. Você faz 50 menos 30, você vai encontrar, menos 20, você vai encontrar 30, que é o seu indicador de NPS. Empresas que são referência... E aí a gente vai ter excelência, qualidade... E isso. Aí você tem os níveis para você melhorar. Mas, por exemplo, se você pega essas empresas que são referências no mercado, só para a gente ver o grau de dificuldade que é trabalhar com essa métrica. A gente está falando aí acima de 75, 80. Peraí, então se eu tenho a quantidade de promotores menos detratores para eu achar acima de 75, o seu número de promotores tem que ser muito alto. Isso quer dizer que além do seu detrator ser menor, o seu neutro que te deu nota 7 tem que ser menor também. Tem que ser menor também. Só que aí você pega, pelo menos todos os clientes que a gente tem lá, que a gente analisa o NPS, o número de neutros é muito alto. Só que aí o que a empresa faz? Como no cálculo da métrica o neutro não entra, elas não olham para esse cliente. E esse cliente, ele tem uma característica que basta você errar uma vez com ele, que ele vira detrator, mas para ele virar promotor, você tem que acertar muitas vezes. Só que nos estudos que a gente vem fazendo, a gente identificou que esse cliente, ele vira facilmente um cliente promotor se você começa a investir em relacionamento com ele. Então, você traz ele para mais perto da marca. E aí, isso gera um compromisso dele, vamos dizer assim,
de reconhecer a experiência que você entrega, mesmo que você erre. É como se a gente dissesse assim, ó, o nível de tolerância dele passa a ser maior. Então, essa é uma dica que eu dou para os comandantes que já têm essa métrica aplicada. Traz um foco para o neutro, que o seu indicador de NPS... Essa é a primeira coisa, tá? O seu indicador de NPS aumenta. Eu vou explicar a métrica do CSAT, depois eu volto para falar uma outra técnica que você tem para aumentar o seu NPS. O CSAT, ele já é uma métrica que avalia o nível de satisfação do seu cliente. E, geralmente, essa métrica, eu estou olhando a última experiência. Qual o nível de satisfação que eu tenho da última experiência? O cálculo é diferente. O cálculo você vai ter lá uma nota de 1 a 5 e você vai identificar uma média ali daquele indicador. Então, não tem essa porcentagem e tudo mais. E aí, tem uma coisa que é interessante, que eu, particularmente, eu não gosto muito do CSAT. Por quê? Porque, para mim, ele traz uma miopia para a empresa. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você tem uma loja e eu vou lá comprar um produto, né? Vamos supor que eu vou lá comprar uma roupa, que seja. Eu vou na loja, eu sou bem atendida na loja, eu encontro a roupa, não tem problema nenhum, pago a roupa, saio e vou para casa. Aí você me manda uma pesquisa de satisfação. Cláudia, o quão satisfeito você ficou com a venda e tal? Eu vou lá e te dou nota 5. Fiquei muito satisfeita. E aí, daqui a um tempo, essa marca dessa loja quebra. Mas eu falo, mas peraí, como é que ela quebra tendo indicadores de satisfação tão altos? Porque nessa pesquisa que você me fez, se você tivesse colocado uma próxima pergunta, falando, Cláudia, mas essa é a experiência ideal que você gostaria de ter? Eu teria te respondido, não. Não é. Eu preferia que a roupa aparecesse aqui na minha casa, que alguém trouxesse a roupa aqui na minha casa. Então, a satisfação, se você não tem um trabalho adicional de identificar, beleza, ele está satisfeito com o que a gente está entregando hoje. Mas isso quer dizer que essa experiência que ele quer daqui para frente, eu não posso fazer essa afirmação. E aí, se você só tem o CSAT, ele traz uma miopia para sua empresa. Você acha que você está arrasando, você acha que o seu time está ganhando, você não vai mexer no time, e daqui a pouco surge um novo entrante, novo fornecedor lá no seu mercado, que entendeu essa lógica do a mais aqui, né, do que seria a experiência ideal, e ele rapidamente te tira do mercado. Então, tem que tomar muito cuidado. E aí, o que eu dou de conselho para as empresas? E aí, eu puxo de novo para a questão da operação da empresa. Essas métricas que são baseadas em pesquisas, ou seja, eu preciso perguntar para o cliente a percepção dele, a opinião dele, a gente chama lá na Flow de métricas de percepção. Então, hoje a gente tem o NPS, o CSAT, tem CES, tem o Vortex, que são algumas métricas que existem de experiência do cliente. Todas elas são baseadas em perguntas que eu faço para o cliente. Então, elas geram um indicador da percepção do cliente em determinado momento. Dentro das empresas, quando eu vou para a operação das empresas, a gente tem métricas operacionais. Então, todos os comandantes que estão aqui, eles entendem que eu tenho várias métricas operacionais vinculadas aos meus processos, às minhas áreas. O que eu aconselho para que essas empresas façam? Além de olhar na jornada, por etapa da jornada, quais são as métricas operacionais, eu sugiro que façam uma divisão dessas métricas operacionais. Que você pegue as métricas operacionais que o cliente enxerga e separe das métricas operacionais que o cliente não enxerga. Então, prazo de entrega de um produto é uma métrica operacional e o seu cliente enxerga. A vivência que o seu cliente vai ter com esse prazo é que vai influenciar a nota que ele vai te dar no NPS ou que ele vai te dar no CSAT. Então, se eu quero melhorar a nota do NPS e do CSAT, eu preciso olhar para as métricas operacionais que o meu cliente enxerga. Aí eu preciso identificar que eu estou entregando um produto com 72 horas e o meu cliente quer em 24. Então, se eu reduzo esse prazo de entrega, ou seja, eu melhoro esse indicador operacional que o cliente enxerga, na próxima vez que eu pesquisar esse cliente, aplicar uma pesquisa, ele me dá uma nota melhor. Então, as empresas, elas ficam muito com foco no NPS, e eu costumo dizer, NPS é farol. Métricas operacionais são lanternas. Porque o NPS, ele vai falar assim, Marcelo, tem um problema ali, tá? Tem uma coisa ali que tem muito cliente que está reclamando. Mas você vai mas aonde eu tenho que resolver?
O NPS não te traz essa resposta. Porque ele é um olhar muito macro. Eu indicaria, eu voltaria, eu recomendaria. Ele não falou assim, cara, essa empresa aqui ela tem um problema em tal ponto, né? Ele só falou se indicaria ou não. Exato. Então ele está te dizendo um farol ali, ó. Aí a sua métrica operacional, ela vai te dizer. Existem em algumas situações, por exemplo, a gente tem um cliente no mercado de bebidas que ele tem tanta orientação por métricas operacionais que ele consegue trazer uma estimativa de em quanto tempo o NPS dele vai cair. Por quê? Porque ele monitora a métrica operacional e ele fala, ó, daqui tanto tempo a gente vai ter uma queda no NPS. É diferente do que as empresas... Dá um exemplo de uma métrica que ele monitora, que ele acaba tendo essa percepção. Por exemplo, o TIF. O TIF é uma métrica se eu estou entregando todos os produtos lá no meu cliente da maneira adequada. Tá, me explica o que é o TIF. Agora eu não vou saber cada uma das siglas. Order, não vou saber cada sigla. Mas o TIF é uma das métricas que existem. Se eu começo a ter um indicador que não está adequado nisso, e eu sei que em tanto tempo aquele cliente vai ser pesquisado, ele vai me dar uma nota ruim porque esse indicador caiu. Ou seja, eu consegui entregar todos os produtos que ele precisava da maneira adequada? Não, daqui a pouco vai cair. Então, na hora que a gente começa a olhar para as métricas operacionais, o mundo se abre para essas empresas. Ela vai se abrir. E ele vai conseguir atacar exatamente aqueles indicadores que vão refletir no NPS lá na frente. Mas empresas não fazem isso. E aí tem um outro erro que as empresas cometem, Marcelo, que é... Aí eu acho que é talvez até mais crítico. Que é assim, ó. Por isso que eu tenho muito cuidado com a questão das pesquisas com clientes. Eu vou lá e te pesquiso, tá? Vamos supor que você é, sei lá, dono de uma concessionária de carros, tá? E eu sou sua cliente. E aí eu fui lá, deixei meu carro, tal, não sei o quê, e aí você me liga falando, não vou conseguir consertar seu carro. Porque tá faltando peças aqui. Aí depois surge uma pesquisa, vão aplicar uma pesquisa para mim. E aí eu vou, na pesquisa, eu vou dizer assim, ó, vou te dar uma nota 0 nesse NPS, porque eu não gostei da experiência. Ah, por que não? Porque faltou peças. Aí, quem está analisando o resultado das pesquisas, começa a ver lá que tem um grupo de clientes que está reclamando que está faltando peças. O que a empresa vai fazer? Aumentar o estoque? Eu vou inflar o meu estoque? Porque essa visão do cliente é só sintoma. Ele não é a causa raiz que você precisa atacar. Então, na hora que a gente fala assim, está faltando peça, você tem que começar, mas por que está faltando peça? Mas por quê? E você vai aprofundando para dentro da operação da empresa. 5 por quê? Que a Toyota utiliza muito. E aí, na hora que você chega lá na ponta, você vira e fala assim, sabe por que está faltando peça? Porque a montagem dos kits de peças que vão estava errado. Eu não tenho que aumentar o estoque. Porque o estoque dói no bolso do empresário, do dono. Mas então, se você basear o seu plano de ação só no que o cliente fala, sem fazer esse trabalho de olhar para dentro da operação, você pode estar colocando dinheiro onde você não deveria colocar. Por isso que lá na Flow, quando a gente vai fazer mapeamento de jornada, a gente tem que conversar com todo mundo envolvido nessa jornada. Então, vamos supor que um modelo de negócio desse nosso cliente que a gente vai trabalhar tenha uma indústria, um intermediário e o cliente final. O cliente final pode ser uma outra empresa ou pode ser um consumidor. Se eu for desenhar essa jornada, a gente vai coletar a opinião da ponta, depois do meio, depois da indústria. Por quê? Porque o cliente vai me trazer o sintoma. Na hora que eu chegar no intermediário, que pode ser um distribuidor, um concessionário, um representante, um franqueado e tal, eu vou pegar aquilo que o cliente falar, mas por quê? Aí o intermediário vai me dizer. Aí ele vai reclamar de alguma coisa lá da indústria. Aí na hora que eu for entrevistar a indústria, eu vou perguntar também por quê. E aí eu venho trazendo, mas por que o cliente... Porque aí a gente consegue levar para a etapa de inovação... É mais sistêmico do que pontual, né? Exatamente. E existem várias empresas que fazem mapeamento de jornada que não fazem assim, elas fazem o contrário. Por quê? Porque o contrário é mais fácil.
Eu pego aqui com a indústria primeiro, entendo qual é o fluxo, e aí depois eu só vou buscando opinião e vou locando. Tá errado. Porque você vai trabalhar simplesmente sintoma ou vai enviesar. A indústria vai te dizer aquilo que ela quer melhorar para ela. Deixa eu te falar uma coisa. A gente tem que fazer um mapeamento de jornada. Pensa que hoje, a maior dificuldade de todo e qualquer empresário, minha, tua e de qualquer outro, é mão de obra, certo? Um profissional dentro da empresa que está olhando para o cliente, ele tem que ter uma especialização, né? Não existe essa especialização, né? Então, a grande dificuldade é como eu formo alguém ou quem é o profissional que eu tenho que ter dentro da minha empresa que vai responder por isso. Então, por exemplo, lá no escritório a gente tem um monte de CS, né? Então o CS está cuidando disso, ele está olhando métricas. Então tem uma plataforma, se o cara acessa a plataforma e ele consome bastante da plataforma, eu fico mais tranquilo. Mas se o cara não está consumindo a plataforma, eu tenho que ficar virando babá de adulto, né? Você não está usando a plataforma. Por quê? Se ele não está usando, amanhã ele cancela. Né? E a gente vai ter um indicador lá de churn, que é um indicador de cancelamento, de desistência do produto. Isso. E ninguém quer ter cliente desistindo do produto. A gente quer o cliente consumindo o produto o máximo de tempo possível. Exato. Né? E aí essa mão de obra hoje não é uma mão de obra tão disponível, não é uma mão de obra que tenha toda essa tecnicidade para poder implementar as coisas. E quando você precisa resolver, você fica no empirismo, você não vai na técnica, né? Exato. Como que as empresas formam esse profissional? Como que acha? Onde acha? Quais são as características desse profissional? O que a gente precisa? Porque hoje a gente está num mundo cada vez mais tecnológico, né? Então, eu preciso da tecnologia me ajudando a olhar dados, olhar números para poder... É sempre uma questão de olhar para indicador, né? Já diria lá o Peter Drucker, o que não é medido não pode ser gerenciado, né? Quem é esse profissional? Como que eu arrumo esse profissional? Né? Hard skills, eu não gosto de usar muitas palavras, né? Habilidades técnicas e habilidades comportamentais. O que eu tenho que mapear? Como eu trago essa cultura para dentro da minha empresa? Eu comecei a atuar com experiência do cliente no final de 2008. Naquela época ali não tinha nada, assim, né? O próprio conceito nem existia. Quando a gente compara hoje, a gente já tem cursos nessa área, a gente já tem formações nessa área, mas ainda é uma bolha. É uma bolha dentro dos profissionais ali de CX e CS, que vem aumentando, essa comunidade, ela vem aumentando, mas ela ainda é muito pouco para o tamanho de demanda que existe dentro das empresas. Então, quando você fala assim, aonde eu consigo arrumar essas pessoas? Dentro das comunidades de CS e CX, que existem várias comunidades que você pode divulgar a necessidade de determinado profissional e essas pessoas vão buscar, mas ainda é um universo, o potencial que a gente ainda bolha. tem. É uma bolha. É uma bolha. Mas quando você fala, existem as comunidades, né? Pô, essas comunidades, elas estão como? Elas estão em grupos de WhatsApp, elas são plataformas, Tem grupos... grupo de Facebook, onde estão essas comunidades? De WhatsApp. Grupos de WhatsApp ou Telegram, né? São as maiores comunidades que a gente tem hoje em dia. Então, existem algumas empresas que estão formando as suas comunidades, né? Em termos de experiência do cliente, de CS. Mas essa dificuldade, ela ainda existe. Todos os meus clientes, essa dificuldade que você está relatando, Marcelo, é de todos os meus clientes. E todos os níveis hierárquicos dentro da carreira de CX. Então, a gente não está falando só de um analista ou só de um coordenador, a gente está falando, inclusive, de gerentes, de diretores de experiência do cliente ou de CS, porque falta no mercado. O turnover é alto. A gente lá tem o CS e o turnover é alto. É alto. Porque a gente tem todo um trabalho, né, no departamento, e aí daqui a pouco esse cara recebe uma oferta que eu não consigo cobrir. Lá. Eu viro formadora pro mercado. Mas a gente tem muita metodologia. A gente vira formador pro mercado. E essa é a realidade. Isso não vai mudar tão cedo. Por quê? Aí vem um ponto que eu bato muito na tecla. Você trouxe a questão de soft skill, hard skill, que esses profissionais precisam ter. O que eu aconselho as empresas a fazerem? E eu vou te falar primeiro o que eu aconselho e por que depois que eu aconselho isso.
Ao invés de se buscar um profissional no mercado, mas que esteja muito desconectado do seu negócio, um caminho que gera um maior resultado é você pegar pessoas do seu negócio e formar nessas áreas. Porque hoje, uma das maiores dores que a gente tem em termos de profissionais de CX e de CS é que eles têm olhar de metodologia, mas eles não têm olhar do negócio. E aí, se você não tem o olhar do negócio, a sua linguagem com lideranças, que é quem vai enfiar a mão no bolso mesmo para fazer as mudanças que precisam e tal, elas não existem. Elas não conseguem falar pela perspectiva do impacto do negócio, da diferença, conectar CX com os objetivos estratégicos da empresa, ou conectar as métricas com todas as mudanças que a empresa precisa fazer, porque quando eu comecei nessa carreira, a gente se encanta com o tema de melhorar a experiência do cliente, então eu achava que aquilo era a coisa mais importante que a empresa deveria olhar. E no final das contas até pode ser, mas isso é ser muito romântico, porque do mesmo jeito que existe a prioridade dentro de uma empresa de melhorar a experiência do cliente, a empresa tem milhares de outras prioridades que estão concorrendo, e o bolso é um só. Os recursos são sempre limitados. Exato. Aí você vira para uma alta liderança que não conhece o tema de CX, porque é um tema novo, e fala, eu preciso de recursos para poder melhorar a experiência do cliente. Só que ele tem todo esse outro leque aqui, que também são prioridades, que ele já conhece, que ele já tem familiaridade. A tendência é que ele direcione para aquilo que ele tem mais facilidade. Então, a gente está vivenciando essa dificuldade de, além de ter esses profissionais que entendem da metodologia, mas entendem do negócio também, a gente convencer a liderança de que esse tema é importante. Então, a gente tem um cenário onde existem informações, ainda é aquém do que o mercado precisa, mas a gente precisa também formar a liderança dessas empresas para elas enxergarem esse valor que a experiência do cliente tem. Mas a gente não consegue fazer isso se a gente não vincular o dia a dia do negócio. A chave de CX está em você olhar para a operação e conseguir atrelar a operação a tudo que precisa se fazer para melhorar a experiência do cliente. A grande chave está aí. Tem que estar na pauta estratégica. Antes de eu te fazer a próxima pergunta, deixa eu falar uma coisa aqui pro comandante que está assistindo a gente. Comandante, olha só. O programa EAG, ele é um programa feito para donos e donas de pequenas e médias empresas com o único objetivo: ajudar você a acabar com o caos na sua empresa, transformar a eficiência da sua empresa para que isso gere lucro lá na ponta. É lógico, a gente vai falar de fundamentos, e os nossos fundamentos vão estar sempre em domínio pessoal, cultura, liderança, gestão, finanças e tração, que é como a gente atrai o cliente, converte o cliente e mantém o cliente comprando na nossa empresa. Se você quer ter eficiência no seu negócio, você quer ter mais eficiência no seu negócio, mais lucro e menos dor de cabeça, o programa EAG é o programa ideal para você. Então, o que você precisa fazer? Tem um link na descrição desse vídeo aqui. Você vai clicar nesse link e você vai ganhar uma sessão estratégica com o pessoal do nosso time, tá? Nessa sessão estratégica, a gente vai dar clareza de onde você quer chegar para o teu negócio. Vamos mostrar para você os obstáculos que te impedem de chegar lá, as oportunidades que você vai ter ao remover esses obstáculos, e eu garanto que você sai de lá energizado, tá? Depois disso, se a gente apertar a mão e fazer um negócio, a gente vai acompanhar você numa trilha para você definitivamente melhorar a gestão do seu negócio. A gente acredita que gestão é coisa séria, então se você não levar a sério sua empresa, quem mais vai levar? Clica no link ali, preenche o formulário e o pessoal do time vai entrar com você. Cláudia, deixa eu voltar aqui e fazer uma pergunta para você. Experiência do cliente é para toda e qualquer empresa ou não? Toda e qualquer empresa, de qualquer segmento e de qualquer porte. E aí existe um entendimento de que experiência do cliente é só para empresa grande, porque tem dinheiro para investir. Não. Quanto menor a empresa, mais fácil e rápido é de se trabalhar a experiência do cliente. Porque tem várias coisas em experiência do cliente que você pode melhorar na sua empresa que não vai custar R$1. Quando você está falando de comportamento do colaborador, quando você está falando de melhorar uma comunicação
com o seu cliente. Quando a gente está falando de fazer pequenas melhorias, isso é trabalhar a experiência do cliente também. Qual é a grande diferença? Você traz o olhar do cliente naquilo que você tem que priorizar. Quanto maior a empresa, mais complexa vai ficando a operação, mais complexo vai ficando trabalhar com a experiência do cliente. Para você ter uma ideia, a gente já teve cemitério entrando em contato com a gente porque ele queria mapear a jornada dos familiares. Olha que incrível. Então, lembra quando eu falei de redução de esforço e aumento de conexão emocional positiva? Pensa isso em uma jornada dos familiares no cemitério. Eu vou fazer uma palestra daqui a alguns dias para uma empresa que é uma empresa de velório. Não sei exatamente como que é, mas o que quem me indicou me falou, né? Foi uma indicação para fazer a palestra. Vão ser tudo donos de velórios, né? São donos de empresas de velório. Exato. Então, a jornada do familiar... E esse... talvez seja a mesma empresa que a gente está falando, né? Talvez seja a mesma empresa. Eles são o maior grupo de cemitérios do Brasil, que pelo menos procurou a gente. Deve ser o mesmo grupo. Eu tive 2 indicações de empresa de cemitério. Uma ali um amigo meu de Santa Catarina, um cliente do EAG, um case nosso de sucesso, é amigo pessoal dele, ele me indicou. E é um herdeiro, enfim, é uma família que está na 2ª geração e eles são um dos maiores do Brasil. E aí eu tive esse, que um outro amigo indicou, que ele falou, cara, a gente foi em um velório para ver como que era. E ele faz um negócio que é totalmente disruptivo em termos de experiência do cliente nessa hora, né? Na hora da despedida. E eu não vi ainda, né? E eles me contrataram para fazer uma palestra. Eu vou lá fazer essa palestra. E tem o potencial absurdo de se trabalhar isso e com alta... Porque olha como é que é interessante. Imagina você desenhar a jornada de um cliente que vai para a Disney. Ele quer ir para a Disney. Tudo é muito mais fácil do que você desenhar a jornada de um familiar num velório, de você desenhar a experiência de um paciente. Eu tenho uma amiga que era especialista em experiência de paciente-centric, né? O nome em inglês lá. Isso. Mas a experiência do paciente num atendimento... Exatamente. Enfim, num momento crítico. Ele não gostaria de estar ali. E a experiência do paciente, ela é composta pelo paciente e pelo acompanhante, que pode ser um familiar ou não, e pelo acompanhante. Então, a gente, é interessante, né, que a gente redesenhou a jornada de um grande hospital em São Paulo, a jornada de pronto atendimento. E o olhar é um misto é uma empresa, então ela precisa gerar resultado, ao mesmo tempo que ela está lidando com um momento muito difícil e muito complicado, na maioria das vezes, daquele paciente, daquele acompanhante. E ela precisa. Então, por exemplo, foi lá que eu aprendi, por exemplo, o conceito de gestão de leitos. A rotatividade de leitos, que é um olhar muito de negócio. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um paciente. Então, se o paciente demora, recebeu alta, ele demora a liberar o leito, eu tenho um impacto de eficiência operacional. Então, por isso que a gente sempre tem que olhar essas 2 coisas de operação e experiência do cliente. Por exemplo, se você tem um hospital infantil, por exemplo, a experiência de uma criança, quando você vai desenhar a jornada, parte é a experiência dos pais, parte é a experiência da criança. Então, você tem uma jornada dos pais, uma jornada da criança e as 2 se juntam. E aí você vai conseguir entender o impacto de uma na outra. Então, imagine você mapear isso tudo pela perspectiva deles. As descobertas que a gente consegue fazer num trabalho de mapeamento de jornada. Quando a gente fala de mapear a jornada e a gente traz esse contexto, né? Igual, por exemplo, vou mapear a jornada do pai e da criança, né? Então, eu tenho uma loja que vende produtos infantis. Eu tenho que mapear a jornada do pai, tenho que mapear a jornada da criança. Dependendo do produto que eu vendo, né? Às vezes é o pai que compra, mas às vezes quem toma a decisão são os filhos, né? Dependendo de quem toma a decisão, é os filhos. Até um carro, por exemplo, às vezes, a decisão quem toma, né, é o filho. Né? Ou a decisão é tomada levando em consideração o filho. Por exemplo, eu fui comprar meu carro. Né? Eu tava com 2 carros
E aí eu entendi que não valia a pena ter os 2 carros, era uma Porsche esportiva e uma caminhonete. Eu fiquei 20 anos com SUV, né? Era uma caminhonete, uma Land Rover. E aí eu tinha a Porsche, eu falei, eu vou ficar com um carro só e eu quero um carro que me atende. Aí na minha escolha do carro, o que orientou a minha escolha foi assim, eu queria uma Panamera. E a Panamera, ela é 4 lugares. E aí eu tenho, tem eu, a Deise, tem as minhas 2 filhas e a filha da Deise. Uhum. Aí, pô, esse carro 4 lugares não atende. Aí eu fiz uma configuração de 5 lugares, né? E o que orientou a isso daí? É a minha composição familiar. Exatamente. A minha composição familiar. Então, se a gente não olha para essas coisas, porque dependendo do produto, né? Se eu não tenho filhos, poxa, aquele carro me serve. Se eu tenho filhos, aquele carro já não me serve, né? E isso impacta na experiência também, né? Mas, por exemplo, quando eu falo eu tenho que mapear isso, não é uma coisa que vai assustar o pequeno, que ele vai olhar e falar, meu, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho paciência para isso, como que é isso daí? Você não precisa fazer o processo como um todo. Se você entender que em algumas etapas elas são mais chaves, e o pequeno empresário, ele tem essa noção. Ele sabe exatamente em quais momentos desse relacionamento com o cliente é mais chave. Foca naquilo. Porque, às vezes, você não vai precisar mapear a jornada inteira, você vai mapear um momento, uma interação que você tem. Então, você mapeia uma que é mais crítica, depois você mapeia um outro momento, depois um outro momento, e vai fazendo isso de tempos em tempos, de acordo com o recurso. O que não dá é para que você... Não fazer nada. Não fazer nada. Né? Que olhar é o review, olhar o reclame aqui e não fazer nada. E aí, você vai lá olhar e vai falar assim, olha, tem um ponto aqui que a maioria dos clientes estão reclamando. Ataca só ele. Esquece os outros. Vai administrando os outros enquanto vão acontecendo, até você resolver esse com os recursos que você tem. Terminou de resolver esse, talvez você não resolva 100%, mas você melhore muito. Pega um outro ponto, ataque esse outro ponto. Pega um outro e coloca como objetivo, por exemplo, de que ao longo do ano você vai atacar os principais pontos da sua jornada. E aí você vai desenhando do mais crítico para o menos crítico. Então, é por isso que a gente fala que a experiência do cliente serve para empresas de qualquer porte. Algumas vão conseguir fazer muita coisa de uma só vez, vai mexer com jornada, vai mexer com métrica, vai mexer com cultura, vai mexer com governança, com estratégia. Outras não. Outras elas vão atacar alguns pontos da jornada, mas elas vão sempre olhar para a experiência do cliente e vai mexendo em algumas coisinhas aqui. É porque a gente vive uma época de cancelamento e lacração, né? Às vezes, um atendimento que você dá ali, ele viraliza, a pessoa já pega logo uma câmera, aquele negócio viraliza e é um negócio complicado. Às vezes é um pequeno detalhe, né? Uhum. Às vezes a pessoa pode falar, isso não me atinge. Pode atingir. Pode atingir muito. Pode atingir muito. Hoje a capacidade... porque o que acontece? Quando uma pessoa vivencia uma experiência ruim e ela posta isso na internet, o grande peso para essa empresa não é mais só esse cliente. É a percepção de vários, que é um julgamento em cima daquela experiência. Então, você administrar um cliente que está reclamando de alguma coisa, tá ok. Você administrar julgamento, o que acontece? Quando a gente vai trabalhar experiência do cliente dentro de uma empresa, a gente tem que trabalhar o que a gente chama de experiência institucional, que ali dentro tem o marketing de experiência, tem o que ter a ver com a marca. A de produto, então, eu tenho que fazer um produto de qualidade. Não vamos falar de nada além de experiência enquanto não tiver um produto ou um serviço de qualidade. E uma experiência operacional, que é aquilo que eu falei que a gente coloca ao redor para conseguir entregar aquele produto. Se eu erro muito com o meu cliente na experiência de usabilidade que a gente chama, que é de produto e serviço, e se eu erro muito com o meu cliente na experiência operacional, eu passo a impactar a experiência institucional. E o que ela é? O que é ela? É reputação, é marca. É reputação. Que é um ativo intangível e que vale muito mais do que... Exato, só que eu consigo monitorar pela qualidade de experiência que eu entrego em relação ao meu produto, ao meu serviço, à operação da minha empresa. Então, as empresas têm que entender que melhorar a experiência do cliente é fortalecer a marca. Porque se eu não fizer nada, eu posso... Aí sim, na hora que eu tenho que lidar com um julgamento
das pessoas em relação à entrega de um produto ou serviço, porque alguma experiência negativa viralizou, eu estou deixando de administrar produto, serviço e operação para administrar reputação. Aí a dificuldade é muito maior. Sabe uma coisa que vem crescendo muito como demanda, Marcelo, no mercado? É a gestão de crise causadas por más experiências. Então, a gente tem vários exemplos no mercado de péssimas experiências para o cliente que tomaram uma proporção e uma criticidade tão grande que impactou a reputação da marca. Num cenário desse, o que é feito? Aconteceu, foi para a internet, bombou e a marca está sendo... As empresas não sabem lidar com isso. Primeiro, elas não sabem mapear os possíveis pontos de risco que existem. E uma vez que acontecem, elas não sabem o que fazer. Aí você vê presidente da empresa demorando a ir para a mídia. Ou quando vai de uma maneira errada. Porque nos bastidores não tem essa gestão de crise focada em experiências negativas. Porque a gente tem muita gestão de crise focada em fraude financeira, né? Mas baseada em experiência. Como que aconteceu com Americanas, por exemplo, ou num acidente. Igual recentemente aconteceu com a companhia aérea. Agora, com experiência negativa, porque foi visitar minha loja e aconteceu alguma coisa ali, meu colaborador não estava bem treinado e ele acabou causando algo muito grave. As empresas não estão preparadas para isso. Elas não estão sabendo lidar com isso. Gestão de crise, né? Então, se a pessoa não lida com isso, dependendo do que pode acontecer, ela vai ter que fazer gestão de crise. Dá mais trabalho fazer gestão de crise ou fazer gestão da experiência? Muito mais, porque o tempo da gestão de crise é muito maior do que a gestão de um problema pontual. A gestão de um problema pontual com determinado cliente, se você resolve com aquele cliente ali, matou. A gestão de crise leva tempo. Leva tempo até as pessoas esquecerem, porque lembra do julgamento? Então, acaba-se o julgamento na hora que as pessoas esquecem. Mas sempre vai ter um revés. E dependendo da forma que esse cliente que vivenciou a experiência crítica, ele encarar aquele impacto, porque, por exemplo, tem muito cliente que vivencia uma experiência negativa, entende a criticidade e ele fica em cima daquilo ali tentando tirar o máximo daquela empresa. Existem isso. Tem aqueles que querem ser ressarcidos e justos. E tem aqueles que querem tirar vantagem. Você não sabe quanto tempo isso vai levar. Você não tem. Depois que gerou a crise, você não sabe em quanto tempo isso vai acabar. Por isso que é melhor você pegar, apareceu lá nos sites e tudo mais, ataca, prioriza. Do que eles mais estão reclamando, já ataca aquilo ali. Porque você não sabe se uma vez aquilo ali acontecendo, qual é o impacto que aquilo vai ter. Trabalhar a reputação é muito mais difícil do que você trabalhar uma experiência negativa pontual. Legal. Ô, Cláudia, a gente tem um ritual aqui quando a gente vai partindo pro fim. Eu vou querer depois que você fale onde as pessoas te acham, as pessoas que querem ter uma experiência do cliente melhor, ou os funcionários treinados, enfim, querem entender o que é uma jornada do cliente, eu vou querer saber onde as pessoas te acham. Mas, antes disso, a gente tem um ritual. E esse ritual é o que a gente chama de comandos. O que é um comando? É uma sacada, né? A gente usa qual comando, porque a gente chama o empresário de comandante, né? Qual que é a sacada, qual que é o comando que você deixa para quem tá assistindo a gente? Eu anotei aqui alguns, tá? Eu anotei alguns aqui enquanto a gente tava falando. E eu vou falar aqui alguns dos que eu anotei, tá? Momentos da verdade. Teu cliente vai ter vários momentos da verdade com você durante a experiência dele com teu produto, tá? Eu anotei um outro que é assim, ó, você tem que ter as métricas de percepção do cliente. Entre as métricas de percepção do cliente, você tem as métricas de percepção do cliente e as métricas operacionais. E as operacionais você vai ter métricas que o cliente enxerga e o que eles não enxergam. E o segredo tá nas que o cliente enxerga, não nas que ele não enxerga, tá? E por fim, você falou aqui uma frase que eu achei que ela foi para fechar com chave de ouro, né? Olhar para a experiência do cliente é melhorar a marca, é melhorar a reputação da sua empresa. E a gente sabe que os ativos intangíveis, muitas vezes, eles são muito maiores do que... Eles valem muito mais do que os ativos intangíveis. Reputação é um ativo intangível valiosíssimo. Então, esses foram os meus comandos. Olhar para a experiência do cliente é melhorar a reputação e a marca.
Qual comando que você deixa aqui para o nosso comandante? Primeiro, CX bom é CX na operação da empresa. Então, você melhorar a experiência do cliente sem trabalhar a operação da sua empresa, é só mexer com a parte mais fluffy, soft de experiência do cliente. Para toda experiência, você precisa identificar o plano B. Se aquela experiência não sair da forma correta, o que você e quem, o colaborador que estiver ali na frente vai ter que fazer em termos de autonomia operacional e comportamento. E segundo se errar muito na experiência operacional ou na experiência de usabilidade do seu produto ou serviço, você impacta a reputação da sua marca, que é a experiência institucional. E é muito mais difícil você recuperar, trabalhar a reputação da sua marca do que melhorar experiências negativas pontuais dentro da sua empresa. Sabe qual é o meu olhar aqui, depois de toda essa conversa que a gente teve? Que experiência do cliente nada mais é de um olhar diferente para a gestão. Exato. Porque quando a gente vai olhar a metodologia de gestão, a gente que segue o método, né, cartesiano, que é o PDCA, Isso. A gente que segue indicadores e processos para olhar, né, e a gente entende quais são as ferramentas para a gente atacar os problemas na causa raiz, né, a gente tem um olhar para a gestão, normalmente para a qualidade do produto, esse tipo de coisa. Olhar para a experiência do cliente é você fazer gestão com o olhar do cliente. Para o cliente. Exatamente. Né? Com o olhar, não sei se é do cliente ou se é pro cliente, mas é o olhar do cliente, porque no final do dia o cliente não sabe o que acontece por detrás dos bastidores, ele só tem aquilo que ele vê. E aí então é o olhar do cliente, é o que ele tá vendo, o que tá acontecendo. E você sabe que esse ponto que você tá trazendo, Marcelo, é uma das coisas mais importantes que a gente fala dentro das empresas quando a gente vai começar a fazer um trabalho dentro das empresas. Por quê? Justamente pela liderança não conhecer muito do tema, elas acham que o tema de experiência do cliente é algo a mais que elas precisam fazer. Então, eu já tenho toda essa minha responsabilidade, agora ainda vem esse tal de experiência do cliente para eu olhar. Quando, na verdade, não é algo a mais. Já na é verdade, o que ele faz. É um novo olhar, exatamente o que ele já faz. É um novo olhar para aquilo que ele já tem que fazer. Qual é esse novo olhar? É você trazer a perspectiva do cliente para dentro daquilo que você está executando. Para quê? Para você reduzir esforço e aumentar a emoção positiva. Que legal, que legal. Cláudia, quem quiser te achar, como que faz para te achar? Eu estou no LinkedIn como Cláudia Vale. Então, se jogar Cláudia Vale, vai me achar lá no LinkedIn. No Instagram, Cláudia Vale _CX. E para quem quer conteúdo a mais sobre experiência do cliente, tem o meu canal no YouTube também. É Cláudia Vale. E aí tem vários conteúdos lá. Que fala tudo sobre o tema. Que fala tudo sobre o tema. Que legal. Cláudia, queria agradecer. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado mesmo. Espero que o comandante tenha anotado tudo, porque eu anotei um montão aqui. Eu espero que o comandante tenha anotado, tá? Então, você que está assistindo aí, que chegou até o final, compartilha esse podcast, comenta esse podcast, dá sua curtida, dá o seu like, enfim. Eu vou saber se isso aqui está endereçando aí as suas necessidades ou não, e isso vai ajudar a gente a produzir um conteúdo cada vez melhor para você. A gente vai ficando por aqui. Cláudia, obrigado do fundo do meu coração. Obrigada a você, Marcelo. Tá? Muito obrigada. É isso aí, comandante. Valeu. Tchau.